Colegas, empresários, estudantes, profissionais, boa tarde a todos. É com esse público diverso que damos início ao painel de mercado de trabalho e habilidades do futuro. Nesse último dia da programação da Oil Gas Week Espírito Santo, o evento promovido pela Findes, Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e o SEBRAE, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, a Rede Petro ES, as feiras Mac Show e a ES Oil Gas, com o apoio do IBP, que está aqui conosco hoje, e é promotor também da Rio Oil Gas, da Unip, do Sindifer e o CDMEC. O evento ele também apoia duas ações sociais que estarão recebendo doações via PicPay durante a sua realização. O primeiro é o projeto Missionários de Luz, que atende famílias carentes na cidade de Vila Velha, com apoio social, cestas básicas e produtos de higiene pessoal. E o segundo é o projeto Nino e Nina na Linha do Amor, que presta apoio a crianças vítimas de câncer na Grande Vitória. Será possível realizar doações por meio do QR Code que está na tela e também será enviado via e-mail após o evento. Essas ações sociais são iniciativas que se integram ao trabalho do Prêmio Farol do Bem e ao Conselho Temático de Responsabilidade Social da Findes. Toda ajuda será bem-vinda. Há bastante tempo, a gente discute a sinergia entre as competências e os níveis de qualificação que, de fato, o mercado vem demandando. E pensando em discutir esse panorama, trouxemos hoje painelistas qualificados que quero agora dar as boas-vindas. A começar por nossa amiga Suelen Marcolino, que é gerente de vendas do LinkedIn. A Suelen vem falar das competências e de como as empresas estão recrutando novos talentos. Suelen, bem-vinda. Também estamos aqui nesse painel hoje com a participação da Shell, por meio da Ana Karina Magalhães. Ana é gerente de recrutamento para a América Latina, e também Rodrigo Ferreira, que é gerente de desenvolvimento e treinamento. Eles vão falar um pouco do mercado, do cenário nacional e de como a Shell vem trabalhando a questão das habilidades do futuro. Também temos aqui conosco hoje o presidente da EMP, Márcio Félix, a quem também damos as boas-vindas, que vai falar um pouco da sua experiência, um pouco da dinâmica do mercado de trabalho com o mercado de petróleo e gás, e também como a EMP tem tratado essa questão de seleção, de garimpo de novos profissionais. E não acaba por aí. Para fazer a conexão de todos esses temas, teremos hoje aqui conosco Antônio Guimarães. Antônio ele é diretor executivo do IBP, ele vai fazer uma fala sobre essas transições de competências e mediará a nossa rodada de perguntas. Bem-vindos todos vocês e obrigado por ter aceitado esse desafio com a gente. Então, sem mais delongas, convido agora a gerente de vendas na área de soluções de talentos do LinkedIn, Suelen Marcolino. Suelen, bem-vinda. Passo a palavra para você. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu vou já compartilhar aqui a minha apresentação, a minha tela, e aí eu vou me apresentando. Que eu tenho pouquíssimo tempo hoje, então assim a gente não perde nenhum minuto da conversa. Vamos lá. Bom, então eu sou a Suelen Marcolino, sou gerente de relacionamento do LinkedIn aqui para na América Latina, e faço alguns trabalhos também dentro da própria companhia em relação a ajudar a empresa também com a questão da diversidade, da inclusão, sobretudo quando a gente fala do aspecto racial, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque é um dos tópicos que hoje em dia para as companhias também está sendo bastante valorizado, isso é tema de pesquisa e a gente vai entrar nesse assunto também. Eu tenho mais de 20 anos de mercado, né, na área de vendas, na área de engenharia também. Comecei a minha carreira lá atrás, na área de tecnologia e engenharia, e depois migrei para relações internacionais e trabalho com negócios internacionais até hoje. Então, tem um bom período aí de experiência, mas acho que só menos tempo de experiência tenho aqui junto com os meus colegas, né? Vamos lá. Então, a gente vai falar hoje, gente, um pouco sobre as tendências de recrutamento e as habilidades que são requeridas hoje pelas companhias em relação ao candidato, né? Então, o que hoje as empresas, como as empresas têm atuado em relação a recrutamento e sobre as habilidades do futuro, o que elas têm buscado, o que elas têm requerido. E a gente vai utilizar aqui
algumas pesquisas que o próprio LinkedIn desenvolve, né? Nós somos uma empresa de tecnologia voltada, uma das nossas áreas de negócios é justamente voltada para recrutamento, então a gente desenvolve bastante estudos para entender o mercado e compartilhar também essas informações com as companhias. E a gente vai utilizar de algumas dessas pesquisas para chegar, entender alguns dados. Eu vou falar bastante de números aqui e eu vou ter que ser um pouquinho rápida por conta do tempo, mas não se preocupem que lá no final a gente faz um wrap-up de tudo para entender todos esses números que a gente falou aqui, tá bom? Não se preocupem. Vamos lá, então. A nossa agenda está dividida em os aspectos globais, né? Então, quais foram as tendências globais de recrutamento, do ponto de vista das empresas, nos anos de 2018 e 2019? Quais foram as habilidades, a segunda parte, quais são as habilidades que são requeridas por essas empresas? Então, é muito interessante do ponto de vista do candidato ter em mente, né? Essas soft skills que a gente chama. Quais foram essas tendências, né? Em 2019 e o que foi em 2019, quais são as tendências para 2020 e então as nossas considerações finais. O que a gente pode esperar então do futuro, tanto do ponto de vista de recrutamento da empresa, quanto do ponto de vista de quem também quer recolocação no mercado, ou enfim, quer permanecer no mercado de uma maneira assertiva, né? De acordo com o que a gente chama hoje de empregável, né? A pessoa que tem um potencial de empregabilidade elevado. E aí a gente começa, então, falando sobre a primeira pesquisa de 2018. Foi um relatório, é um estudo que o LinkedIn fez, falando justamente sobre as tendências das companhias ao recrutar. Essa pesquisa ela foi feita com 9 mil gestores e gestoras de RH ao redor do mundo, né? Foram abordados 39 países, inclusive o Brasil, e ela elencou quais foram as 4 grandes tendências que as empresas estavam utilizando na seleção de novos funcionários. E aí os pontos foram os seguintes. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, pelo menos para a gente ter uma ideia do que é, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção em relação ao que vocês têm em mente hoje, que uma empresa observa ao recrutar, o que ela valoriza do ponto de vista de recrutamento e o que vocês estão vendo de resultado, né, em termos de dados para essa pesquisa aqui. Então, a gente está falando em 2018. Olha só, diversidade foi o primeiro ponto. Então, as empresas elencaram como diversidade muito ou extremamente importante ter em vista num processo seletivo. 53%, apesar de terem elencado como muito ou extremamente importante, completaram ou adotaram em algum nível, né, medidas para serem diversas, para serem inclusivas. A segunda grande tendência foi justamente as novas ferramentas de entrevista. Então, é sair um pouco da entrevista tradicional e utilizar técnicas, utilizar tecnologias para conseguir dados de uma maneira mais efetiva e mais acurada. E isso está relacionado muito ao que a gente vai falar em relação a soft skills. Então, a gente tem 56% dessas companhias dizendo que sim, essas novas ferramentas de entrevista são muito importantes do ponto de vista de recrutamento. E em relação a dados, foi a terceira grande tendência elencada. O que são dados? Exemplo, redes sociais, né? A gente consegue extrair de redes sociais de uma organização N dados e utilizar esses dados como informação útil para o negócio. Da mesma maneira, o RH, então, a tendência é que o RH também utilize de dados massivos, né? Da mesma forma que outras áreas de negócios utilizam, para recrutamento. Metade dos entrevistados disseram que a utilização massiva de dados para conseguir contratar com mais efetividade, e aí está diretamente ligado com tecnologia, é importante a partir do ano de 2018. Né? Foi uma tendência. E a quarta, inteligência artificial. Né? Então, o uso de inteligência artificial nos processos seletivos, 35%. E o que foi observado? Qual foi o grande resultado de tudo isso? Então, as empresas elas começaram a olhar com muito mais cuidado para esses candidatos do ponto de vista humano, do ponto de vista humanizado, né, das soft skills, saindo um pouco mais do método tradicional de entrevistas, para ter mais conhecimento justamente sobre essas habilidades interpessoais, esses soft skills do candidato. Né? Então, não é mais só visto
a sua experiência técnica, o que você estudou, mas as habilidades interpessoais começam a ter um peso bastante grande, e isso foi destacado na pesquisa. Entretanto, qual foi, dentro de tudo o que foi elencado, dessas 4 tendências, a tendência que mais chamou atenção, né, foi justamente a tendência de diversidade. E as principais razões elencadas para os recrutadores foi justamente a melhora da cultura da empresa. À medida que você tem uma população diversa, funcionários diversos dentro da companhia, você tende a inovar com muito mais efetividade, né? Porque você começa a ter pontos de vista diferentes em cima do mesmo problema. Né? Você consegue, então, trabalhar inovação de uma maneira muito mais assertiva. 78% dos recrutadores e recrutadoras que foram entrevistadas elencaram, então, diversidade como um ponto importante por conta da melhora na cultura da empresa. 62% elencaram como disseram que diversidade melhora o desempenho da companhia, e 49% porque representa os clientes, ou seja, é uma questão de representatividade, né? O cliente hoje e o próprio candidato hoje, se ele não se enxerga na companhia, ou sendo um cliente, se ele não se enxerga no produto, ele não compra, né? Então, as empresas começaram a entender essa movimentação e elencaram, então, a grande surpresa desse report foi justamente a questão da diversidade como foco. E onde as empresas estão concentrando esses esforços em 2018, onde elas concentraram esses esforços de diversidade. 71% na questão de gênero, né? Então, equilíbrio entre homens e mulheres em cargos de liderança, equilíbrio entre homens e mulheres dentro da companhia de uma forma geral. Então, tudo que ela fez, né, relacionado a investimento em gênero, equilíbrio de gênero. 49% concentraram esses esforços na inclusão racial e étnica, 48% na questão da idade, né, na questão geracional, e 32% em pessoas com deficiência, né, na inclusão desse público. E aí, como é que a gente está em termos de globais em relação à diversidade? 78%, olha só, dos líderes de aquisição de talentos e gestores de contratação afirmaram que a diversidade é a principal tendência a influenciar o modo como a sua companhia contrata. Então, é um peso muito grande que as empresas tendem, né, a considerar nos seus processos seletivos, e isso, para a gente, para o nosso mercado, é algo indispensável, né? A gente vive num país diverso, então investir em diversidade é algo assim mandatório. E para o Brasil, comparativamente, 77% fizeram essa mesma afirmação. Então, é uma tendência global que o Brasil tende a seguir aí. E aí a gente passa, então, para o nosso report de tendências globais de recrutamento para 2019. Queria que vocês começassem a elencar o que foi visto no report que a gente acabou de ver, né, de 2018, e começassem a estabelecer algumas relações. Então, vamos lá. Esse estudo nós fizemos com 5.000 gestores de RH ao redor do mundo, correspondendo aí a 35 países, inclusive o Brasil. E nesse report nós mapeamos 4 grandes tendências, novamente, que estavam transformando, então, a maneira como as empresas recrutam, né? E o que elas tinham em termos de perspectiva para o futuro do recrutamento. E foram essas tendências aqui. Olha só, competências interpessoais, olha os soft skills novamente, as habilidades. 91% das companhias elencaram soft skills, competências interpessoais, como importantes, como transformadoras no seu processo de seleção. Em segundo lugar, ficou a flexibilidade do trabalho, 72%, políticas de assédio, 71%, e transparência salarial, 53%. Olha só, quando a gente fala em competência interpessoal, a gente está falando de algo que a empresa observa em relação ao candidato, certo? No ato do recrutamento. Flexibilidade no trabalho, políticas de assédio e transparência salarial, de bate-pronto, a gente pensa em algo que o candidato requeriria em relação à companhia, certo? Seria o caminho oposto, né? E é justamente isso. Olha a conclusão que esse report chegou, que essa relação entre o empregador e a empresa
começa a mudar. Então, as empresas que tradicionalmente detinham esse poder, né, de imposição e de decisões em relação ao ambiente de trabalho, ela começa a flexibilizar isso um pouco mais e a ouvir um pouco mais a demanda desse candidato. Por isso que flexibilidade no trabalho, políticas de assédio e transparência social se formou aí como tendência, porque elas começam a ouvir também o outro lado. E isso, em boa medida, devido à retenção de talentos, né? Porque à medida que esses candidatos, esses funcionários, eles vão sendo tecnologicamente mais capacitados, o nível de exigência também sobe. E aí, essas decisões passaram a ser, a tendência é que essas decisões passem, então, a ser mais compartilhadas, e a empresa comece a observar com um pouco mais de cuidado, quais são o que esse candidato, o que esse público está requerendo. Daí essa flexibilização, e aí a gente tem 3 competências voltadas para esse sentido. E quais foram, então, essas competências interpessoais? Esse tópico, que é o primeiro, né, que a gente viu aqui, entre os mais importantes, mais transformadores, como tendência de recrutamento para 2019, o que mais se destacou foi justamente de competências interpessoais, soft skills novamente, né? Então, a gente consegue notar aí uma relação de 2018 para 2019. Significa que o que mudou em 2018 está eliminado? É substituído pelos resultados de 2019? Não. O que a gente analisa é uma continuidade, né? São acréscimos que vão sendo feitos por conta do comportamento do próprio mercado. Então, as competências interpessoais, que são as soft skills, né, tudo que o candidato traz que não é técnico, né, é a vivência, é a capacidade, por exemplo, de comunicação, enfim. Neste caso, no report de 2019, a gente teve justamente a criatividade como a mais solicitada, demandada pelas empresas. Persuasão como a segunda, colaboração como a terceira, capacidade de adaptação a quarta e a gestão do tempo em quinto. Então, essas são as competências que, a partir de 2018, começaram a ser mais requeridas e observadas pelas companhias em relação aos candidatos. A gente está falando aqui de tendências, gente. 92%, então, desses profissionais afirmaram que essas competências interpessoais, elas importam tanto ou mais do que as competências técnicas. Olha que interessante. Então, aquele ditado que diz que a gente é contratado pela técnica e demitido pelo comportamento nunca foi tão real. Então, não basta hoje ter uma formação adequada e ser um profissional que executa o seu trabalho de maneira satisfatória, mas se você não tem, em contrapartida, esses soft skills, né, essa capacidade mais voltada para o interpessoal, provavelmente vai dificultar muito a sua sobrevivência no mercado de trabalho. E esses reports, eles servem justamente para isso, para a gente ter esses insights e entender, serve de espelho para a gente, né? Entender o que está sendo requerido e como a gente mesmo vem desenvolvendo a nossa carreira. E aí, 89% desses recrutadores afirmaram que as contratações ruins carecem justamente das competências interpessoais. Então, olha como adquiriu uma significância, né? E isso vem crescendo ao longo dos anos, essa tendência. E aí a gente tem, para fechar a minha fala em relação às habilidades demandadas, a gente tem um report de tendência, então, saímos de 2019 e viemos para 2020. Quais foram as tendências, então, elencadas nesse relatório do LinkedIn? Criatividade, olha só, repetição, continua sendo a primeira, de 2019 para 2020. Persuasão continua sendo a segunda. Colaboração se repete também e capacidade de adaptação também se repete. Mudou a última, saiu gestão do tempo, não é que saiu, né? Gestão do tempo continua ali, mas se sobressaiu um pouco mais como uma continuidade e inteligência emocional. E eu fiz uma comparação entre esse relatório, esse estudo que o LinkedIn fez em relação às habilidades mais requeridas, a partir da nossa base de dados, com um estudo que o Fórum Econômico Mundial realizou como tendências profissionais para esse ano de 2020. Né? Então, vocês podem ver que muitas aí se repetem, né? Criatividade, inteligência emocional, entre outras. Então, qual é a conclusão que a gente chega
né, dentro desse período de tempo que a gente está analisando aqui, 2018, 2019, 2020. Em relação às tendências de recrutamento, as empresas estão cada vez mais se utilizando de tecnologia e inovando nos processos seletivos, né? Utilizar, por exemplo, a própria plataforma do LinkedIn, a gente está falando de inteligência artificial, né? Já se enquadra dentro desse novo modelo, né? E, para além disso, também em relação a qualificações, cada vez mais as companhias estão observando, humanizando os seus processos seletivos e observando a questão tanto da diversidade, com a ideia de refletir socialmente dentro das companhias o que nós temos fora da companhia, né, em relação a gênero, em relação à questão racial, em relação a outras diversidades mais que a gente comentou aqui nesse relatório, e também observar com muito mais cuidado, como vocês puderam ver, a questão das soft skills, ou seja, o relacionamento interpessoal, né? Não só a técnica, mas também a questão interpessoal. Eu espero que tenha sido útil para vocês e obrigada pela atenção. Suelen, obrigado, viu, pelas informações e pelos dados. Em tão pouco tempo, aí você foi capaz de dar uma aula para a gente. Que fique a dica para as empresas aqui presentes e nós também como profissionais, né? Obrigado. Agora, para desdobrar ainda mais a nossa discussão, eu convido agora 2 representantes da Shell para falarem com a gente. Ana Karina Magalhães, gerente de recrutamento para a América Latina, e Rodrigo Ferreira, gerente de desenvolvimento e treinamento. Ana e Rodrigo, obrigado pelo aceite ao convite. Passo a palavra para vocês. A gente que agradece, Elimar. Obrigada. Então, vou começar me apresentando. Não sei se Raquel ou você que vai colocar a apresentação no... Bem brevemente, eu sou Ana Karina Magalhães, eu trabalho na Shell, eu estou como gerente de recrutamento na Shell atualmente, trabalho na companhia desde 2016 e estou no mercado de óleo e gás desde 2011, tendo passado por outras empresas em outros mercados antes disso, mas nesse mercado especificamente entrei na BG e da BG passei para a Shell desde 2016. Rodrigo, te convido aí a se apresentar também. Obrigado, Ana. Continua. Então, Rodrigo Ferreira, eu trabalho especificamente com desenvolvimento organizacional e treinamento, né, no negócio específico de Deepwater na Shell, e eu estou no mercado de óleo e gás há 12 anos, desde 2008, e com algumas experiências anteriores também, sempre em recursos humanos. Bom, vamos lá, eu vou começar a nossa apresentação, vou falar um pouco da companhia em 2 slides breves. Queria agradecer a Suelen, porque acho que a apresentação, o que a gente vai falar aqui tem obviamente, muita correlação e muitos dados interessantes que você trouxe para a gente. Obrigada, acho que a gente vai fazer algumas conexões aí ao longo da nossa fala aqui, tá? Se você puder passar, Elimar que está apresentando. Bom, a Shell é uma empresa, enfim, de energia, né, que está global e no mundo inteiro ela está em diversos pontos da nossa cadeia, tá? Então, a gente vai desde o início do processo com exploração, passando pela produção, desenvolvimento, produção. A gente também atua em produção de outras fontes de energia, manufatura de subprodutos de petróleo, transporte, comercialização, até chegar ao ponto de marketing e venda direta ao consumidor, tá? No Brasil, entretanto, o próximo slide eu vou falar um pouco da nossa história. A nossa atuação atualmente é bastante focada em upstream, né, especialmente focada em exploração e produção, e também com alguma coisa dentro de downstream para lubrificantes. Além disso, a gente tem tido, especialmente nos últimos anos, algum investimento em novas energias. Então, pode passar. Já passou. Nesse próximo slide, a gente apresenta um pouco da história da Shell. A gente tem uma presença de mais de 100 anos no país. E dentre os pontos que estão aí, eu queria destacar alguns mais recentes, tá? Que a gente considera como principais, especialmente para caminhar a nossa conversa.
Um deles é a formação da Raízen, que é uma empresa, uma joint venture entre a Shell e a Cosan, que aconteceu em 2011 e que levou toda a parte de varejo de combustível para esta nova companhia, que é a Raízen, cuja uma parte dela vem da Shell. Tá? A partir desse momento, a Shell passou a se dedicar exclusivamente à upstream, como eu já mencionei anteriormente, e também ao lubrificante. Depois desse momento, a gente destaca também os últimos 5 anos, um período de grande importância para a gente, com a atuação ainda maior na questão do pré-sal, com a compra da BG em 2016, né? Então, a Shell passou a ser posicionada frente ao grupo Shell como o terceiro principal mercado, né? O nosso terceiro principal país em termos de fluxo de caixa e produção, né? De perspectiva de produção e fluxo de caixa para a Shell. Outro destaque bem interessante para a gente, para a conversa que a gente vai trazer, é a parte da comercialização de energia, que começou a mudar desde 2017, quando a Shell entrou com a Shell Energy Brasil. E um último ponto a trazer é a criação da joint venture Marlin Azul, em que a Shell entrou, fez uma joint venture desde o início do ano passado, onde a gente está utilizando uma parcela da produção, a nossa parcela da produção de gás do pré-sal, numa planta de termoelétrica que está sendo para construção e operação. Então, esses pontos que a gente traz aqui, especialmente esse final, é um passo estratégico da Shell no Brasil na diversificação do seu portfólio e na questão da transição, em trazer a transição energética, né? Para o próximo slide, eu vou pedir para o Rodrigo introduzir com a parte de mercado, né? Falar um pouquinho melhor sobre como é que a gente está vendo o mercado de trabalho atualmente. Claro, Ana, obrigado. Imagino que todos estejam me ouvindo bem. Uma tarefa bem difícil, né? Falar um pouco sobre mercado de trabalho na circunstância, eu acho que sensível que a gente vem passando aí nos últimos meses, né? Tanto como país, como civilização aí globalmente. Mas eu acho que para tornar essa discussão mais didática e mais simples, para a gente tentar entender o mercado de trabalho, uma forma que eu gosto de pensar é pensar no mercado de trabalho como um grande retrovisor, né? Se a gente pensar no retrovisor como sendo um instrumento que a gente olha para trás, né, para ver o que está acontecendo, e muitas das vezes o que acontece com o mercado de trabalho, porque ele traduz o que aconteceu lá atrás, né, e passa a acontecer aqui à nossa volta. E pensando que o próprio retrovisor é também a ferramenta que a gente usa para, por exemplo, ultrapassar um carro e pensar o que a gente vai fazer no futuro, o mercado de trabalho da mesma forma se posiciona assim. Então, não sei se isso facilita, mas eu acho que vai facilitar para a conversa que a gente vai ter. Então, quando eu olho para um passado muito recente, né, e todos vocês de alguma forma têm alguma ligação com o mercado de óleo e gás, não é novidade nenhuma, não é nada absurdamente novo que eu estou trazendo, que a pandemia, ela obviamente impactou o setor, mas antes da pandemia a gente já estávamos passando por um período de crise em função da queda do preço do petróleo, né, mundialmente. Então, se a gente pega essa perspectiva e ainda adiciona o fato de que se a gente olhar de uma forma mais ampla, as projeções da economia que a gente tinha antes, né, da pandemia, e aí não só olhando para o mercado de óleo e gás, mas expandindo isso para o Brasil de uma forma bem ampla mesmo, a gente já tinha uma demonstração de um crescimento relativamente tímido, né? Então isso tudo, obviamente, trouxe e continua trazendo desafios para o setor e para a indústria como um todo. Logo, né, com base nisso, é muito inevitável que a gente veja o reflexo desse contexto que eu acabei de descrever nas decisões, tanto de contratações quanto de investimentos das empresas, né, especialmente também na indústria de petróleo, de óleo e gás.
E aí, quando a gente vê, e é o que está demonstrado no slide, através do gráfico, você olha uma expectativa de crescimento da economia brasileira, né, para 2021, chegando aí a uma expectativa através do Banco Central, no relatório Focus, de um produto interno bruto de 3,5%, comparado com uma queda do produto interno bruto esse ano de 5%, mais ou menos estimada, isso faz com que a gente entenda que o mercado vai continuar sendo desafiador nos próximos meses / ano, né? Então, só que eu não posso deixar de comentar que tudo isso que eu estou dizendo, ele é verdade quando a gente olha um grande agregado, né, a indústria como um todo. Mas é óbvio que existem setores ou setores, segmentos da indústria de óleo e gás que têm ativamente, talvez se saído na contramão do que a grande maioria tem passado, tem saído com um resultado muitas vezes melhor. A gente, para fazer essa conversa com vocês, a gente teve uma conversa com algumas consultorias e o que eles trouxeram para a gente, basicamente, é que existem setores, por exemplo, como de serviços de óleo e gás, que têm tido algumas demandas, né? Quando eu falo de mercado de trabalho, demandas específicas e crescimento até em contratações em função de novos entrantes nesse mercado, em função de assinatura de novos contratos. Também o mercado de onshore, né, exploração, vamos dizer assim, na terra, no mercado do Nordeste, então isso também tem tido certo aquecimento, e em alguns casos até profissionais específicos como profissionais que entendem da dinâmica de dutos rígidos, em função de algumas mudanças no próprio mercado. Então, assim, eu acho que a mensagem geral que a gente tem que colocar aqui é 2021 continua sendo um ano desafiador, mas alguns setores provavelmente podem ter uma perspectiva melhor do que outros. E o que essas consultorias apontam para a gente é que setores, por exemplo, como energia, né, geração de energia e o próprio gás, em função das mudanças do mercado, são setores que podem ter aí um destaque ou uma performance no sentido de contratações um pouco diferente da demanda completa de óleo e gás. Por fim, última consideração é que a pandemia ela acaba mudando, né, a forma como a gente, como as empresas passam a repensar o trabalho, como que as pessoas estão consumindo, né, o que elas estão consumindo, e obviamente isso dita um pouco do que a indústria vai produzir e como, a forma de viver das pessoas, e aí eu estou falando muito de virtualização do trabalho, e é óbvio que isso vai ter um impacto que a gente ainda não consegue mensurar muito bem nesse mercado de trabalho daqui para frente. Né? E aí, a Ana vai trazer agora, nesse mesmo slide, uma tendência, através dos números, que foi apontada através de uma pesquisa da consultoria Reis. Né? Então, Ana, você pode comentar sobre os números, por favor? Sim, claro. Na verdade, vou ser bem breve, só para trazer um complemento ao que o Rodrigo trouxe. A gente teve acesso a essa pesquisa da Reis, que é uma pesquisa de consultoria, é uma consultoria de recrutamento e seleção, e 2 pontos que eu queria destacar aqui, principais sobre essa pesquisa, eles dizem respeito ao impacto que a pandemia teve, né, no processo de recrutamento e na intenção de recrutamento que as empresas acessadas apresentaram. Então, se antes da pandemia a projeção era de 43% dessas empresas tinham a intenção de aumentar o volume de recrutamento, depois da pandemia, já em abril, 56% das empresas congelaram todos os seus processos de contratação. E atualmente, só 4% destas empresas alegam que estão contratando a mais do que antes da crise. Né? Esses dados, eles são dados de mercado de uma forma ampla, não são dados estritos de óleo e gás, mas aliado a isso, o que o Rodrigo trouxe inicialmente sobre o nosso mercado, o nosso cenário é bem próximo, é bem parecido. Tá? E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade Shell, eu posso compartilhar um pouco com vocês que, desde março, né, início do ano, quando aconteceu a pandemia, a gente também entrou nesse rol de 56% das empresas que congelaram todos os seus processos. Então, os nossos processos
na grande maioria foram congelados, a gente teve uma redução grande da demanda de recrutamento, e a minha área, que é a área que trabalha diretamente com isso, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, a gente trabalha recrutamento internamente, ou seja, a gente não utiliza, ou raramente a gente utiliza consultorias externas para fazerem os nossos processos. Ela é uma área que acabou se voltando muito para revisão dos nossos processos internos, né? Revisão de diversos processos dentro de recrutamento. A gente tem se voltado muito para melhorar a nossa estratégia de atração de talentos que estejam fora da companhia. Então, esse tem sido o nosso foco, e com isso a gente tem feito uma revisão grande dos processos que a gente tem processos muito bem estabelecidos, mas a gente está revisitando todos eles para entender o quanto atrativo a gente consegue ser para se preparar para um futuro de retomada, que não seja 2021, porque a perspectiva talvez não seja das melhores para o ano que vem, mas 2022, 2023. Então, esse é o nosso momento, assim, de uma forma bem transparente, assim, colocando como é que é o nosso momento atualmente. Então, é um preparo de melhorar as nossas estratégias de atração, pensar na questão de atração de diversidade também. E aí pode passar para o próximo, onde a gente vai mostrar um pouquinho do exemplo na nossa prática do que a Suelen falou sobre as competências que ela colocou como competências interpessoais, e a gente aqui colocou como soft skills, a gente fala competências comportamentais também, enfim. Eu queria fazer um pouco de uma troca aqui com o Rodrigo, onde eu vou falar do que a gente busca e o Rodrigo vai falar um pouco do que a gente desenvolve internamente, de que maneira a gente desenvolve. Então, Suelen, eu acho que está super em linha com o que você trouxe na sua apresentação, que são exatamente as competências comportamentais que a gente está buscando nos candidatos que a gente traz para a Shell. Tá? Então, quando eu falo de capacidade, eu estou falando de pensamento estratégico, de desenvolvimento de soluções e capacidade de análise, né? Capacidade analítica. Rodrigo, fala um pouco de como é que a gente tem desenvolvido isso internamente, por favor. Sim, pode deixar, Ana. Basicamente, assim, existe uma linha mestra que a gente tem pensado agora, muito em função do que vocês ouviram, né, de transição energética. Isso significa que a gente está caminhando para um mundo, ou a gente já está nesse mundo, né, mas a gente está caminhando para esse mundo onde tem muita mudança acontecendo, né, mudanças contínuas. Muitas delas são muito difíceis de prever ou de entender, soluções de negócios que a gente não tem nem noção ainda de como elas serão para o futuro, para esse mercado que vai ser diferente do que é hoje. Então, a gente entende que o funcionário, né, ele precisa ter desenvolvido o que a gente chama de mentalidade de crescimento, ou que muitas pessoas conhecem também como uma mentalidade de aprendizado. Tá? Porque isso, no final das contas, é que vai ajudar as pessoas a progredirem e a continuarem se desenvolvendo, dado todas as mudanças que vão vir. E quando a gente fala de capacidade especificamente, a gente tem dois desafios muito grandes. O primeiro é como é que a gente desenvolve profissionais que sejam curiosos. Tá? E aí eu estou falando realmente de curiosidade, motivação interna para questionar o que a gente faz hoje. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a pensar em que novas soluções a gente vai precisar para esse futuro que a gente ainda não tem muita noção do que é. Né? Uma outra capacidade que é extremamente importante é a questão da análise, né, que é o perfil analítico. Só que eu acho que tem uma questão extremamente importante aí, é que quando a gente fala em um perfil analítico, a gente naturalmente pensa na matemática, né, na análise de dados. Só que tem um outro elemento que a gente quer trazer para a discussão, que além do dado, que é extremamente importante nesse mundo que a gente recebe dados o tempo inteiro, mas é um pouco da análise do ambiente. Tá? É ter uma capacidade crítica de olhar o ambiente e conseguir, através do ambiente, dos dados que você está juntando, julgar um pouco na incerteza, né? O que eu vou fazer, dada a incerteza, é isso que eu estou lendo do ambiente, mais os dados que eu tenho, e, obviamente, quando eu for tomar as minhas decisões, essas decisões vão ser embasadas por uma análise de risco inteligente. Significa dizer que eu vou ter olhado os dados, mas eu vou ter também olhado esse componente de ambiente que muitas vezes é deixado um pouco de lado quando a gente fala do perfil analítico.
Outro ponto, né, outro bloco de competências que a gente busca está voltado à realização, né? Então, entender do candidato que está vindo, que está se apresentando para a gente, qual é a entrega de resultados que ele traz, quais são os aprendizados que ele estabelece, que ele consegue desempenhar, desenvolver para ele próprio, né? E o ponto da adaptabilidade. Vamos lá, Rodrigo, fala um pouco sobre essa questão da adaptabilidade, principalmente aqui nesse momento, eu acho que é fundamental. Exatamente. E aí eu acho que eu acabo plagiando um pouquinho a nossa amiga da apresentação anterior, porque eu acho que tem muita relação com o que ela disse, né, Suelen? Por exemplo, a gente valoriza, é uma indústria técnica, né? Então a gente valoriza muito essa capacidade técnica, mas a gente tem um desafio de como é que a gente desenvolve profissionais que, apesar dessa capacidade técnica alta, eles tenham consciência do que eles não sabem. Porque isso para a gente é extremamente importante quando a gente está falando sobre erros que são tão impactantes numa indústria que apresenta um risco como esse, né? Então, como é que é a minha capacidade de entender o que eu não sei, de refletir sobre o que eu não sei e aprender e continuar aprendendo e aplicando esse aprendizado. E, por fim, a gente empresta um conceito aí da engenharia, que é a questão da resiliência, que são profissionais que, na verdade, têm uma capacidade de permitir, porém conhecendo seus limites, né? Isso é extremamente importante. E aí, no final das contas, a gente fala de adaptação, né? É um profissional que entende quais são os seus limites, entende que o mundo está mudando e constantemente está se adaptando para essa demanda ou para esse cenário que se apresenta de forma diferente. Então, isso a gente também tem trabalhado muito internamente. E nesse último ponto, nesse último bloco que a gente pensa, né, sobre o processo de recrutamento, a gente traz a questão do relacionamento, né, que tem a correlação com a questão da colaboração que a Suelen trouxe na apresentação dela, né, que é uma das competências bastante exigidas pelas empresas, onde a gente traz construção de relacionamentos, trabalho em equipe. Cada vez mais as equipes que a gente tem visto são multidisciplinares, não necessariamente equipes que reportam todas para o mesmo chefe. Muitas vezes você tem equipes mais orgânicas acontecendo dentro da companhia. Isso, então, a questão do trabalho em equipe é fundamental. E um ponto fundamental também que ela trouxe da pesquisa de 2018, que é a diversidade. Então, o que a gente busca é um profissional que valorize efetivamente as diferenças, que possa trazer o melhor, que possa buscar o melhor dessas diferenças. Vai lá, Rodrigo, fala um pouco sobre isso também. Muito rapidamente, internamente, a forma como a gente tem trabalhado essa questão de relacionamento, um dos itens, né, são vários, mas um que a gente quer dar destaque é a questão da inclusão. O que a gente entende é que tem muitos esforços e a gente vem fazendo vários esforços para garantir que o nosso pool de pessoas, né, o nosso grupo de pessoas, funcionários Shell, são diversos, e aí entra a próxima questão relacionada à diversidade, é como é que a gente inclui. E aí, na questão da inclusão, está muito relacionado a como é que a gente desenvolve nas pessoas a capacidade de tirar proveito dessa diversidade, né? Para fazer com que cada um possa fazer o seu melhor no trabalho, e usando, na verdade, essas diferenças, essa diversidade, mais como força do que como barreira, né, que muitas vezes acaba acontecendo. Então, isso é um pouco do que a gente está trabalhando. E aí, só por fim, até por uma questão de tempo, se você puder passar para o próximo slide, por favor. Eu queria trazer só uma visão rápida de uma outra habilidade que a gente, dentre várias habilidades técnicas, a gente quis dar destaque à habilidade digital. E aí, nesse tempo de mudança, né, e principalmente agora com a questão da pandemia, a necessidade dessas habilidades digitais, elas aumentam e muito, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Esse gráfico aqui, ele demonstra, né, um pouco das indústrias de uma forma geral numa curva, e quanto mais próximo você está do cliente especificamente, mais a gente tem percebido uma velocidade e uma urgência para que os negócios se tornem mais e mais digitais. A partir do momento que você sai um pouco dessa interface com o cliente, né, e você tá numa posição mais de investimento intensivo,
ativo ou de ativos, né, como grande parte de óleo e gás a gente tem, o que a gente percebe é que, ainda assim, a digitalização ela se torna extremamente relevante, porém, o ritmo em que ela acontece é um pouco diferente. E aí tem um dado legal que no Fórum Econômico Mundial, isso em 2017, que foi específico sobre digitalização, eles viram uma oportunidade de desbloquear $1 trilhão nos próximos 10 anos, quando a gente olha para a questão de digitalização dentro da indústria, né? Então, assim, em resumo, quando a gente observa o skill de digitalização, eu estou falando muito mais sobre gestão de dados, manuseio dos dados, visualização dos dados com ferramentas como Power BI, por exemplo, mas também nas formas de trabalho ágeis, né, a questão de Agile, Scrum, para nortear como a gente gere projetos, e por fim, dentro de cada especialidade, obviamente, principalmente das engenharias, conhecimento de programação, porque é onde a gente usa interfaces com machine learning, inteligência artificial, que são coisas que já estão acontecendo, que são algumas dessas figuras que vocês veem no lado direito da tela, né? Impactando segurança, impactando dados que a gente antes não conseguia entender ou compreender humanamente, e agora a gente tem uma capacidade de processamento gigantesca, ou até modelos de reservatório, que hoje a gente usa machine learning para prever um pouco mais da produção. Então, é um pouco disso que a gente queria trazer, e minha última frase seria o seguinte: se você tem que necessariamente escolher uma habilidade para você desenvolver, dentro do que a gente aqui apresentou, é trabalhar na sua mentalidade de crescimento, porque ao trabalhar nessa sua mentalidade de crescimento, você já aceita o não saber. E quando você aceita o não saber, a sua capacidade de buscar conhecimento, de fechar alguns dos gaps que você eventualmente pode ter, é muito maior. Então, isso pode sair aí como uma dica. Ok? Palavra para você, Elimar. Rodrigo deixou uma palavra final aí inspiradora para a gente, né? Motivadora. E até um pouco amedrontadora, né? Mas que motiva a gente a sair do lugar. Rodrigo e Ana, obrigado aí pelas palavras, pelas informações. É sempre uma honra escutar um pouco da Shell. Para conduzir o nosso terceiro painel de hoje, convido agora o presidente da ENP, Energy Platform, nosso amigo Márcio Félix. Márcio, bem-vindo. Com você. Boa tarde, Elimar. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria. Eu sei que a gente está numa plataforma mundial, mas a gente está conectado especialmente com o querido Estado do Espírito Santo. Um abraço a todos e todas capixabas. É um desafio falar aqui, uma oportunidade muito grande, mas um desafio falar logo depois da Suelen, do Rodrigo, da Ana Karina, né? As duas grandes empresas, uma da chamada economia tradicional em transição, uma empresa mais do que centenária, e o LinkedIn, que é uma plataforma, acho que bastante conhecida, utilizada por quase todos. Ela, enfim, às vezes o ser humano vai colocando, encaminhando para outros caminhos, mas há uma certa autorregulação no LinkedIn, que eu não sei como foi conseguido, mas alguém pode explicar, que as pessoas evitam que ela se perca como uma plataforma. Então, ela se consolidou. E, vamos dizer assim, eu vou falar aqui vamos dizer assim, olhar um passado assim aos 22 anos de idade, eu já tinha tido a oportunidade de morar em todas as regiões do Brasil. Então, a diversidade sempre foi algo que me acompanhou, e eu queria entender por que um lugar criticava o outro, seja o sotaque, seja o modelo mental, a forma de lidar com as situações, a forma de votar, a forma de escolher em si seus destinos. E passou um período bem pasteurizado e a gente vive uma diversidade, acho que novamente. Crise, como se fala aí, eu acho que é uma constante. Acho que a gente tem que, talvez a palavra transição seja mais adequada. Se ao longo da minha vida, já de 6 décadas aí, e 40, aproximando aí 40, em dezembro agora eu faço 40 anos de formado, então, assim, raros foram os momentos de bonança total, quando se olhava uma bolsa, o petróleo ia chegar a $200 o barril em 2008, para
quem é da indústria do petróleo vai talvez achasse isso bom, mas o que houve foi uma sequência de coisas e a gente está vivendo um momento agora bastante conturbado, muito cedo. Eu, como engenheiro eletrônico de origem, depois de petróleo, vamos dizer, é um circuito complexo, difícil de prever. Eu não vou falar aqui só de emprego, mas talvez de empreendedorismo, de utilização, de utilidade das pessoas. Eu acho que a gente olha muito a natureza, a fauna, a flora, e a gente tem que olhar também o ser humano nesse mesmo contexto da diversidade. A nossa empresa, ela foi, vocês terem uma ideia, depois desse longo período de trabalho aí em empresas, em governos, etc., aí, que eu não vou falar muito do meu passado aqui, mas resolvi criar uma empresa em 2020, lançar no dia 10 de março de 2020, falando dessa data, porque sabe-se que o mundo já estava numa pandemia e o Brasil, ali na semana seguinte, entrou já em lockdown, sei lá, em termo tem. Vivemos uma nova onda. O Brasil, paradoxalmente, está com uma curva que contraria todas as explicações até o momento. Então, ninguém sabe explicar o que está acontecendo. Essa é a realidade. Os maiores cientistas, talvez daqui eu precise de mais um tempinho para entender o que está acontecendo, mas é algo que nos incomoda e nos desafia. Então, mexe certamente nas habilidades do futuro. Então, ENP, lá tem uma logo assim, moderna, colorida, energizada, mas é INP. INP é exploração e produção, é um trocadilho de como que uma célula de exploração e produção se transforma numa empresa, numa plataforma de energia, que é a nossa proposta. Pode passar aí, por favor. A gente olhou o Brasil inteiro e a gente viu. São tantas oportunidades que a gente resolveu, vamos olhar. Nós somos uma empresa integrada de energia. No Google, a gente não consegue classificar como empresa integrada de energia. Não existe essa possibilidade. A gente tem que se apresentar ou com empresa de energia solar, ou empresa de energia eólica, ou empresa de petróleo e gás, mas não existe ainda massa crítica para que esse termo, empresa integrada de energia, que algumas majors estão se declarando como IECs, Empresa Internacional de Energia, não existe essa classificação ainda, o que me assustou. Eu descobri isso outro dia. O nosso foco inicial é no Espírito Santo, só esse pedacinho de Brasil aí tem oportunidade suficiente para, vamos dizer assim, para deixar toda a população do estado, os mais de 4 milhões de capixabas, numa situação norueguesa de vida, para facilitar a metáfora. E o setor de petróleo e gás, ele é um dos contribuintes potenciais para isso, e nosso fractal é a partir do IP terrestre, talvez o de menor visibilidade, alguns projetos que a gente está colocando aí nesse mapa, aí, que são coisas que a gente está pensando em fazer. Nós estamos trabalhando, articulando, né? Nosso slogan é Conecta, Articula, Inova. Então, é através disso aí que a gente está construindo os projetos. Agregação de valor ao longo de toda a cadeia, integração no segmento energético. Pode passar, por favor. Talvez uma primeira coisa simples e óbvia é que a gente olha o mapa do Espírito Santo na vertical, né? Como normalmente é o padrão aí mundial. E ao a gente deitar o Espírito Santo num divã, a bacia terrestre do Espírito Santo, a gente consegue enxergar uma série de oportunidades. Esses bloquinhos verdes que vão estar no leilão lá do dia 4 de dezembro, lá da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, onde nós estamos inscritos. Nós estamos entrando em alguns negócios, estamos olhando de uma maneira bastante integrada essa bacia, não no sentido só geológico, mas da sua logística, da sua gente, enfim, de todas as suas possibilidades. Então, pode passar, por favor. No sentido de agregar valor, nós estamos estudando 2 projetos de mini refinarias que foram comentados aí recentemente, uma no sul do estado, voltada ao óleo marítimo, produção marítima, processamento da produção marítima, e uma outra, que é uma refinaria de lubrificantes,
voltada para agregar valor ao óleo produzido em terra. Você pensa que transição energética é só outras energias, mas tem a transição energética do próprio petróleo, sem falar do gás, que é o combustível mundial da transição energética. Mas, a partir desse ano, tem uma especificação mais forte para combustível utilizado em transporte marítimo. O Espírito Santo tem óleos de baixo teor de enxofre, que já se adaptam vamos dizer, esse tipo de especificação internacional lançada. A gente pode ver um óleo produzido em terra, se a gente for olhar no refino tradicional, o valor dele vai ser Brent, e o Brent hoje está bem depreciado, assustando aí o mercado, tá bem, quer dizer, o Brasil aí, a combinação preço com câmbio, enfim. Então, não podemos olhar o futuro a partir de hoje ou a partir desses dias, senão a gente vai ficar achando que estamos num beco sem saída. Então, a gente tem possibilidade de lubrificantes, enfim, tem uma série de possibilidades que a gente pode usar de uma maneira muito competitiva. Então, nós estamos estudando isso em parceria com a EU Group, essas duas frentes, só para dar um exemplo de uma empresa que começou no dia 10 de março e teve que se reinventar na semana seguinte. E eu diria que o que a gente cresceu foi porque a gente se reinventou nesse período. O nosso plano estratégico original, a gente já está no ponto que a gente está hoje, daqui a 5 anos. Então, a gente andou em 5 anos, em 6 meses, praticamente. E algumas coisas já saíram, estão saindo do papel. Não é só... Pode passar, por favor. Aqui uma amostra do nosso time. Então, eu vi ali aquele... Claro, a gente não é parâmetro assim, para comparação, mas... vamos dizer assim, essas contratações aconteceram ao longo da pandemia e a gente vê aqui uma amostra de diversidade, não total, mas eu vi até, foi bastante bacana ali o que a Suelen apresentou ali, depois a Shell mostrou como uma empresa global uma série de coisas, mas nós temos aqui, vamos dizer assim, uma diversidade de gênero, é óbvio assim na foto. Temos uma diversidade de gerações, nós estamos botando a geração mais experiente, que está alijada do mercado, mas quem vai fazer com avós e avós que são extremamente competentes? Queremos que eles trabalhem 24 horas por dia. Então, o que aconteceu permitiu que as pessoas trabalhem até de outros locais. A gente tem um escritório no Rio. Nós antecipamos o nosso programa de trainee, que vai ser lançado o ano que vem, e eu diria que o LinkedIn tem nos ajudado muito, sem a gente utilizá-lo assim, talvez. Não tem robô, não tem, vamos dizer assim, um olhar, mas assim, uma observação de anos. Tem pessoas que eu estou acompanhando há 3 anos, 4 anos. Dá um exemplo aqui, a Eduarda Almeida, que está aqui embaixo, como a nossa... Aqui a linha de baixo aqui, que a gente está chamando de estagiária digital. É uma estudante de geologia da Universidade Federal do Oeste da Bahia, em Barreiras, que virou nossa estagiária sem precisar sair de Barreiras. Então, essa é vamos dizer assim, uma coisa que poderia parecer óbvia, mas não é tão praticada assim. Então, é um talento, e eu a conheci quando ela estava 1 ano e pouco na faculdade, através do LinkedIn, que ela entrou em contato, assim como o Lucas, aqui, que é outro que está aqui nessa linha debaixo dos mais novos, que eu também o conheci pelo LinkedIn. Ele foi trabalhar no Ministério da Energia quando eu estava lá e ele veio agora trabalhar com a gente aqui. Então, não foi uma seleção pontual, foi uma observação da vida. E a Diana, que está aqui também, já estou falando aqui dessa linha de baixo aqui, a Diana também foi uma que colocou um vídeo no LinkedIn aí recentemente, e ela estava na seguinte situação: ela ia estagiar, ela estava assim, com a graduação garantida, vamos dizer assim, em agosto, ela ia adiar a formatura por 1 ano para ter uma vaga de estagiária. E aí eu falei para ela, isso aí é o seguinte, não pode acontecer uma situação dessa. Se você se formar, a gente vai antecipar o nosso programa de trainee, você vai ser a nossa primeira trainee. Então, temos vamos dizer assim, um conjunto de pequenas pessoas, um pequeno time, vamos dizer assim, um time que está mais diretamente conosco, tem um time
mais ou menos desse tamanho que está assim, satélite a isso. Mas nossa ideia não é empregar milhares de pessoas, não a gente quer fazer com que cada um vire um empreendedor de si mesmo, ou fique um conjunto de pessoas. Nós colocamos uma meta olímpica, que já publicamente falamos, vou repetir aqui, de gerar nessa década agora, que década não sei se começa em 2020, mas 2021, até para a gente sair do 2020, essa próxima década aí, até 2030, a gente fomentar a criação de 1.000 novas empresas no setor de óleo e gás no Brasil, de todos os tipos. E cada uma das empresas vai ter, vamos dizer assim, 2, 3, que é o princípio de goleiro de futebol. Quem tem 3 tem 2, tem 2 tem 1, tem 1 tem nenhum. Então, tem no mínimo 3 a 5 pessoas, no mínimo. É um fractal para criar uma empresa, não com empregado, mas com sócios, e essas pessoas vão desenvolvendo. Eu botei uma meta também, para prorrogativa, vindo da indústria do petróleo, uma meta de cada empresa dessa vai produzir, em média, até 2030, 1.000 barris equivalentes de energia. Não é de óleo equivalente, não. É de energia equivalente. Pode produzir energia solar, pode produzir qualquer hidrogênio, qualquer solução. Mas pode também petróleo, pode gás também. Então, assim, é uma amostra da diversidade. E a outra amostra aqui é a diversidade geográfica. A ideia é ter pessoas das diversas regiões do Brasil, então a gente já tem uma certa, enfim, e não é cota, não é um modelo, vamos escolher aqui, porque é cota, são circunstâncias, e a gente está de olho também nas outras dimensões, a gente sabe que se a gente não tomar iniciativa, passa, às vezes, despercebido, então a gente tem que lançar um olhar. O Brasil está cheio de tesouros, eu brinco, a gente faz uma descoberta, pelo menos a cada semana, de algo bastante relevante, seja um talento humano ou um ativo, sem furar nenhum poço, por enquanto. Mas não furamos nenhum poço. Bom, pode passar aí, por favor. Nós também, vamos dizer assim, ao criar um processo de seleção, cada caso é um caso, a gente não tem um processo de seleção padronizado, rotinizado, a gente, claro, pela nossa especificidade, mas temos um curso aqui, voltado para os estudantes lá de São Mateus, do curso de Engenharia e Petróleo da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem até amanhã para se inscrever, isso aí já está em curso, nós também divulgamos no LinkedIn, então vai ser mais... Porque o pessoal do campo de São Mateus, onde eu já trabalhei nessa cidade, não na universidade, mas trabalhei na Petrobras lá, as pessoas dizem que lá é um local que tem já não só a Petrobras, mas outras empresas de petróleo, que lá não tem oportunidade de estágio. Eu falei, como é que pode não ter oportunidade de estágio aí? Só a gente caminhar, andar de carro, a gente vai ver uma série de... vai ver sonda, vai ver planta de gás, vai ver um monte de coisas que só olhar ali já vale um estágio de gente que não vê nenhum equipamento, nem um vídeo. Então, a gente resolveu lançar a partir de um webinar, aí eu lancei o desafio aí da gente selecionar um estagiário ou uma estagiária, e eu disse assim, olha, o processo é de vocês. Eu não sei o que vocês vão fazer para escolher, mas eu quero que... E aí eles propuseram o pessoal, os estudantes mesmo, com os professores, propuseram esse caminho aí para que em janeiro a gente já tenha mais uma pessoa. E a ideia nossa é que esse estagiário, sei lá, se puder, vai trabalhar com a gente a vida inteira. Mas a gente quer, não vou dizer que é tratar como filho, mas assim, no sentido, mas assim, a gente quer que ele ou ela vão para o mercado, vão para o mundo, se desenvolvam, formem sua própria empresa, seu próprio negócio, podem ir para outras, se pessoas nossas forem chamadas para ir para outras empresas, eu vou ficar feliz, não vou ficar triste, não, porque a quantidade de gente competente que tem, precisando de uma oportunidade, é muito grande. Então, assim, nós trabalhamos com 4 valores, a gente escreveu frase, depois a gente resolveu botar só a palavra, que são respeito, diversidade, inovação
E a quarta palavra é prosperidade. Então, o que a gente quer é, vamos dizer assim, com pequenos movimentos, praticar isso. Eu gostei muito do que vi, da oportunidade, vamos dizer assim, da decisão, da definição de ter esse painel, acho que foi muito importante, da gente, ENP, como uma empresa muito pequena, nova. Eu sei que eu estou mais aqui pela minha história pregressa do que pelo momento presente, mas eu acho que é uma oportunidade da gente mostrar que é possível empreender, até no caso como eu, que sou uma pessoa já da terceira, um jovem da terceira idade já, né? Então, eu gostaria, vamos dizer assim, de compartilhar isso para que estimular que outros, vamos dizer assim, também criem negócio. Eu percorri muitas universidades e conversei muito com jovens. A gente é procurado assim muitas vezes pelo LinkedIn, já que vamos dizer assim, eu não uso às vezes não uso muito outras redes, vamos dizer, chamadas sociais, e eu vejo que a consistência, talvez seja a palavra que eu vou dizer assim, o que eu olho não é a foto de um momento, mas um filme, e não querendo, vamos dizer assim, vigiar ou fazer com que alguém vá para um lado ou para o outro. A gente vê as opiniões, a forma como é colocado, então esses princípios aí do Fórum Econômico Mundial, também os requisitos que a Shell colocou, e o desafio de ser uma empresa global e ter um padrão em cada país, num mundo que hoje é todo interconectado, para nós, é claro, uma empresa muito pequenininha, está muito mais fácil. Então, a ideia é daqui a gente compartilhar o que a gente está fazendo, e a gente quer que isso sirva de inspiração, que não é para ser copiado, que cópia não tem, não tá, é direito livre, mas assim, inventar outras coisas a partir de uma ideia diferente. Então, nós estamos com uma série de projetos assim que são muito maiores do que nós. Então, a gente precisa de muitas parcerias, de muita conversa, mas eu estou feliz com o que a gente avançou até agora, muito feliz, e com esse início dessa plataforma digital de estágio que a gente está trabalhando. E o principal é que outras empresas possam usar e saber que em cidades como Pelotas, como São Mateus, no Espírito Santo, como Barreiras, na Bahia, como Mossoró, enfim, tantas outras cidades, tem gente assim, brilhante e que só precisa de um olhar diferente. E, às vezes, esse olhar, muitas vezes, o LinkedIn tem nos permitido. Então, acho que eu já falei bastante aqui, vou agradecer a ele, mas devolver aí para que possamos passar para o debate. Márcio, obrigado aí por compartilhar um pouco com a gente do seu conhecimento, da sua experiência, da visão da ENP. Sempre bem-vindo aqui com a gente. E agora, passo a difícil tarefa de fazer as considerações finais e mediar um pouco de todos os assuntos que foram tratados aqui por meio da rodada de perguntas, convidando nosso grande amigo, diretor executivo do IBP, Antônio Guimarães. Antônio, obrigado, bem-vindo, com você. Obrigado, Elimar. É um prazer estar aqui participando com vocês novamente. Eu acho que sempre é uma oportunidade falar sobre o setor. Essa Oil and Gas Week não podia ser mais oportuna. No momento que vivemos, todo mundo pensa na crise. E eu acho que o olhar que essa discussão traz, não só para o mercado de trabalho, a gente está falando do curto prazo, talvez a parte que todo mundo vê a depressão, mas a gente está falando do futuro. Aqui nós tratamos do profissional do futuro. E aí eu queria aproveitar, até dentro do papel do IBP, talvez deixar primeiro algumas informações para que a gente possa, para o nosso público, trazer um pouco de informação para preparar o debate. Primeira questão, quer dizer, o IBP também é um fórum de debate e de entendimento do mundo em que vivemos. Primeiro, como já foi dito até pela Shell, pelo Márcio, eu acho que é inegável que vivemos um mundo em transição e se discute muito a transição energética. E aí muitos poderiam pensar, bom, transição é inexorável, nós vamos ter que migrar para uma economia de baixo carbono,
E alguém poderia se perguntar numa Oil and Gas Week, então nós estamos falando do passado do petróleo, e eu queria trazer uma visão do IBP. Lógico que nós vamos passar por uma transição. E lógico que o mundo vai mudar. E lógico que cada país tem um perfil diferente. E o Brasil tem grandes oportunidades. Por quê? Porque nós já temos uma matriz energética bastante limpa, eu acho que é importante que a gente note isso. Temos um potencial de transformá-la ainda mais numa matriz mais limpa ainda, mas nós temos também grandes recursos de petróleo e gás. Então, esta riqueza que nós temos é algo que nós vamos dizer, não vamos desenvolver? Muito pelo contrário, eu acho que tem oportunidade, mesmo no processo de transição, para o Brasil ser um grande exportador de petróleo para aqueles países que ainda vão estar atrasados no seu processo de transição e vão precisar de petróleo. Então, essa é uma primeira informação importante. A segunda, se nós pegarmos as projeções do IBP, hoje o Brasil produz algo em torno de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Na nossa projeção, se a gente considerar o que já foi vendido de bloco recentemente, já que a gente está numa Oil and Gas Week, né, estamos olhando a potencialidade que o Brasil tem, nas projeções do IBP, num cenário que não é nem muito, digamos, desafiador, a gente quase que dobra a produção de petróleo até 2030. Quem serão os profissionais que irão trabalhar para que a gente possa dobrar a produção de petróleo no país? Sem as pessoas, não acontecerá. Então, essa é a primeira grande mensagem. No curto prazo, nós temos uma crise. Eu acho que está colocado, a Shell até falou em pausa. Então, nós estamos passando por um 2020 que todo mundo sabe que é difícil. 21 passa a ser a observação de se as coisas se encaixam para talvez a partir de 22 a gente engrenar de novo uma trilha de crescimento. E eu quero ressaltar isso porque eu não quero que a gente saia dessa discussão sem entender que nós temos um grande desafio futuro que vai precisar das pessoas. E esse portfólio brasileiro, o mais interessante que nós temos, aí está o exemplo do Márcio, é que não é só das grandes empresas. Lógico, as grandes empresas têm um papel a desempenhar, mas hoje o Brasil se abre, como o próprio Rodrigo falou, no onshore, em águas rasas, a Petrobras vende os seus ativos, alguém vai comprar, alguém vai ter que operar esses ativos da Petrobras, seja em terra, seja offshore, os novos blocos que estão sendo vendidos, pequenas, médias empresas entrando no mercado. O Márcio é o exemplo, acho que o melhor exemplo do que está acontecendo, a inovação que ele está trazendo. Então, eu queria trazer uma mensagem para quem nos ouve, que nós temos muitas oportunidades e nós precisamos muito dos talentos. E aí, então, a partir desta constatação, que eu queria deixar claro para todo mundo, precisamos muito de gente, eu queria, então, voltar ao nosso painel e à nossa discussão do mercado de trabalho, das habilidades e do futuro. Então, tradicionalmente, eu acho que a gente precisa sempre lembrar, o mercado de óleo e gás, ele trabalha dentro de todo o espectro de profissionais. Então, não é para a gente imaginar quem trabalha na indústria de óleo e gás é só para quem fez uma graduação na universidade. Não. É só para quem tem conhecimento de geologia. Não. É só para quem é engenheiro. Não. Lógico que tem habilidades que são mais utilizadas na indústria de óleo e gás, mas nós temos, no nível técnico, nós temos uma demanda de profissionais no nível técnico que é enorme. E eu queria trazer mais uma dimensão. Nem todo mundo e nem todas as oportunidades que vão ser criadas estão nas empresas de petróleo. Porque as empresas de petróleo trazem os investimentos. A grande maioria dos empregos estão na cadeia fornecedora. Então, seja nos empregos técnicos, seja nos empregos de nível universitário, seja nos empregos que demandam maior especialização. Então, eu queria lembrar e deixar claro que nós olhamos todo o espectro profissional. Tá? E, para isso, até falando das habilidades, eu queria aproveitar a oportunidade, Elimar, se me permite,
O próprio Estado do Espírito Santo, através do Senai, já vem desempenhando um papel, porque ele trabalha já na formação de mão de obra. Então, sejam operadores de plataforma de perfuração, mecânicos, pessoal de manutenção, isso são áreas extremamente importantes. Então, eu quero que as pessoas que vislumbram uma carreira técnica e que tenham uma vontade de trabalhar no setor não percam a oportunidade de fazer esse tipo de preparação. E por que eu estou falando em preparação? Se a gente está falando aqui, estamos vivendo um momento de baixa, 2021 talvez seja um momento de verificar como é que as coisas se encaixam. Quando acelerar em 2022, a pessoa vai acordar de manhã e vai falar assim, nossa, estou abrindo o jornal, estou olhando o LinkedIn, estou vendo anúncios digitais de uma série de oportunidades de emprego. Agora eu vou começar a me preparar para trabalhar na indústria do petróleo. Já está tarde, porque a vaga já vai procurar a pessoa que já se preparou. Então, a oportunidade para as pessoas a partir deste momento, se ela tem intenção de trilhar uma carreira, ela já começar a se preparar. Então, cursos técnicos não faltam. Queria aqui trazer a oportunidade até de vender o peixe do IBP. O IBP tem uma área dedicada à formação profissional para esse setor. Nós temos a UniIBP, que é a Universidade IBP. Dentro da Universidade IBP, nós temos 5 escolas de negócio diferentes. Uma escola de negócio que fala de exploração e produção e de tudo que se precisa conhecer para trabalhar em exploração e produção, seja no nível técnico, seja no nível de especialização universitária, seja na área de gás natural, seja na área de downstream. Agora, essas são as áreas tradicionais, e aí eu fico feliz ao ver que o IBP está alinhado com o que a Suelen trouxe, com o que o Rodrigo e a Ana Karina trouxeram, que é o soft skill e o pensamento de que o mundo mudou e a gente precisa de outras habilidades. As técnicas, eu diria, é aquela formação básica, é o must have, aquele você tem que ter. E aí, o que você tem que ter a mais? Habilidades de negócio. Então, nós temos uma escola de negócios na área de petróleo e energia. Então, a gente vai falar de regulação. Então, não é fácil trabalhar num negócio altamente regulado. Você tem que conhecer regulação, tem que conhecer energia, porque petróleo está inserido numa discussão de transição energética, tem que saber fazer negócios nessa área, tem que saber assinar contratos. Então, nós temos uma escola de negócios de petróleo. E nós temos agora uma escola de tecnologia e inovação. E o interessante dessa escola de tecnologia e inovação, a gente fala muito de empreendedorismo, na área, inclusive na área de pesquisa e desenvolvimento, porque o P&D nessa indústria é uma indústria que demanda muita tecnologia, muita. E nós falamos muito de digitalização, que é uma coisa que o Rodrigo trouxe. Não adianta a gente hoje estar vivendo no mundo dos dados, que a Suelen falou, que a gente também tem sobre os candidatos, mas hoje a gente tem um mundo de dados sobre o que está acontecendo na produção de petróleo e não ter como tratá-los, não ter como usá-los. Então, o mundo digital é uma realidade. A digitalização, a indústria 4.0, a automação é fundamental. Então, quem pensa em petróleo tem que enxergar desde o básico, do técnico, até a parte mais inovadora. E sem desconsiderar os soft skills, que é como a gente se relaciona. Então, a partir dessa colocação, eu queria voltar aqui para o nosso painel e já aproveitando que a gente já recebeu aqui de alguns dos nossos participantes algumas perguntas, perguntar para o Rodrigo e para a Suelen, porque a gente falou em novas ferramentas, né, Suelen, de contratação. Logicamente, nós estamos falando de uma indústria que é bastante grande, que é a indústria do petróleo, mas tem gente que está preocupada com essa discussão dos robôs. A indústria, quando busca não só a técnica, mas o soft skill, ela está usando os robôs para fazer essa busca, Suelen e Rodrigo? Olha, isso, inclusive, é um tópico de um dos reports que eu trabalhei aqui, né? O de 2018, ele fala sobre a utilização de robôs em processo seletivo, mas muito mais no sentido de hard skills,
que é a parte técnica que o profissional precisa ter, não de soft skills que estão relacionados à questão comportamental. Então, para a parte de testes, onde o conhecimento técnico é requerido, aí sim, esse relatório fala justamente disso, dessa aplicação de robôs para esse tipo de análise. Mas para a parte comportamental, dos soft skills, né, de relacionamento interpessoal, enfim, isso, e entrevistas, inclusive, né, isso já está fora dessa especificação. Entrevistas, sem dúvida nenhuma, não estão inclusas nisso, e, obviamente, é a principal forma de você conseguir hoje, com acuracidade, entender a questão do soft skills no candidato, é justamente através das entrevistas. Rodrigo. Exatamente, Suelen, eu acho que está muito alinhado com o que você está dizendo. E aí, até, Ana, se você quiser entrar, fique à vontade. Mas quando a gente pensa em robôs no processo seletivo, a gente pensa no robô fazendo atividades que antes o recrutador fazia de uma maneira mais operacional, por exemplo. Se a gente precisa fazer seleção de localidade, se a gente precisa fazer seleção de um determinado tipo de formação para agilizar o processo de seleção, é aí que, pelo menos falando do ponto de vista da Shell, é que os robôs entram para agilizar esse trabalho que, do ponto de vista de valor, né, que o valor está na entrevista, ele talvez o robô fazendo resolve e agiliza o processo. É aí que o robô entra. Na questão das soft skills, não tem jeito, gente. Aí entra o ser humano para justamente não viesar, porque uma das discussões que mais preocupam nessa questão da robotização é que quando você constrói um robô, o robô pode ter um viés, né, o viés de quem o construiu. Então, pegar essa parte que é completamente soft e trazer isso para uma robotização ainda não é uma realidade. Né? Então, Ana, não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Não, tá perfeito, Rodrigo, é isso mesmo. Acho que tem as entrevistas e no nosso processo, né, a parte das entrevistas, tanto estruturada como entrevistas técnicas também, são fundamentais, são etapas fundamentais. É só isso, acho que está preciso. Eu queria até acrescentar, Antônio, se você me permitir uma observação, quando a gente fala na importância que tem a tendência de as empresas olharem com mais cuidado em relação à diversidade, quando você relaciona diversidade com análise de soft skills por robôs, você invalida completamente a questão da diversidade. Ela passa a inexistir. Né? E isso está fazendo o gancho com o que o Rodrigo falou, né? Dos vieses que estão ali, você invalida completamente. Então, elas não coexistem. Então, mesmo para você começar a pensar em diversidade e investir nisso, tem que ser a partir do seu processo seletivo. Você tem que ter um olhar diferente desde o momento em que você está fazendo a busca por esse profissional. Né? Então, está completamente fora a utilização de robôs para esse tipo de ação, invalida totalmente. Beleza. Obrigado, Suelen. Acho que é perfeito. Quer dizer, é lógico que o robô tem o seu papel em várias áreas, mas, no final das contas, quando você quer identificar o candidato e as capacidades pessoais que ele tem, só mesmo a entrevista vai fazer a diferença. E eu queria aproveitar, eu tenho uma série de perguntas aqui que eu vou, em função do tempo, a gente poder dinamizar, tentar juntá-las. Porque, logicamente, eu acabei de falar para os profissionais que vão ter muitas oportunidades no futuro. Talvez o curto prazo vai ser um curto prazo um pouco mais apertado, apesar de que empresas como a do Márcio estão, no momento de curto prazo, numa rota completamente distinta do que está acontecendo no mercado. Então, eu queria aproveitar, Márcio e Ana Karina, né, perguntar para vocês o seguinte. Qual o caminho para um profissional, nesse momento que a gente está de transição, para ele se preparar e se ele deseja se reposicionar neste mercado? E, completando, né, é interessante para ele, uma vez que a gente está falando de competências, né, é interessante ele se especializar em algo, neste momento, ou ele dominar um pouco de cada assunto. E aí, separadamente para Márcio e para Ana Karina, para o Márcio, o que seria um perfil de um profissional para trabalhar numa empresa inovadora como a sua, porque ela demanda agilidade, ela demanda uma série de questões que uma empresa pequena e nova precisa, né, Márcio, mas muito inovadora. E para a Ana Karina,
para se candidatar para uma vaga para a Shell, que perfil que se procura e como é que se faz para se candidatar para alguém trabalhar na Shell? Vou deixar com a Karina primeiro, né, Márcio? Depois eu passo para você. Joia. Vamos começar aí pelo final, Antônio. Bom, com relação a um perfil para se candidatar para as nossas vagas, né? A gente, primeiro de tudo, ressaltar que as nossas vagas estão sempre disponíveis no nosso portal, né? shell.com/carreiras. Então, sempre que a gente tiver oportunidades, elas vão estar ali, sinalizadas, e com todas as especificidades que se exigir, quando se exigir, né, algum tipo de informação específica, enfim, vai estar tudo lá. A pergunta que você fez foi sobre o que a gente busca num profissional, né? A gente buscou destacar um dos slides da nossa apresentação exatamente o que a gente está buscando em termos técnicos, sabendo que a gente trabalha, né, muito em parceria com a Petrobras, então muitas das nossas operações não são feitas pela Shell propriamente, então a gente tem cargos que trabalham mais na gestão dessas operações em parceria com a Petrobras. Se eu falar especificamente de upstream, é mais por aí que a gente vai ter possibilidades de posições, além de, enfim, trading e outras áreas que também a gente trabalha. Mas num perfil comportamental, o que eu e o Rodrigo trouxemos aqui é muito a questão da capacidade, né? A análise, a capacidade analítica é algo que a gente está buscando, a capacidade de realização, né? As experiências anteriores são importantes, o que elas trazem, e relacionamento. Acho que cada vez mais o que a gente busca num profissional atualmente é que ele esteja, e eu volto num destaque que o Rodrigo fez, que eu acho que é muito preciso, está muito conectado com o que a gente está trabalhando internamente na Shell e por isso conecta também com quem está fora. A gente busca hoje profissionais que estejam abertos às mudanças que estão por vir. Então, a gente precisa de pessoas que realmente estejam... E o que é estar aberto a essas mudanças, né? Falar um pouco pessoalmente, assim, você realmente perceber onde você precisa se desenvolver e correr atrás desse desenvolvimento e onde você pode pedir ajuda, né? Então, está aí também a capacidade de relacionamento. Então, acho que é isso que a gente tem... na parte de soft, o que a gente mais vai buscar, eu acho que é isso, essa adaptabilidade fundamental para um momento como esse. Não sei se eu respondi a todas, mas pelo menos comecei aí pelo final. Tá bem, obrigado. Márcio? Bom, né, é uma pergunta sempre difícil, né? Mas eu tenho recebido essa pergunta ao longo da vida, né? De uns anos para cá, que a gente começa a ser uma pessoa mais pública, ou enfim, as pessoas perguntam o que fazer. Eu vou contar um caso para responder essa pergunta, um caso muito rápido, de uma senhora deve ser uma criança hoje, mas para mim era uma senhora há uns anos atrás, quando eu trabalhava no Espírito Santo, uma senhora me abordou na rua e falou o seguinte: eu queria eu preciso da sua ajuda aqui para... Eu digo, pois não, porque o meu filho muito brilhante, se formou em engenharia elétrica, eu acho, eu digo, igual a mim, não pelo brilhantismo, mas pelo curso. Aí ele falou, mas assim, ele passou num processo seletivo da Embraer e passou para a Petrobras. E eu quero que você convença ele que é mais importante ficar na Petrobras do que para a Embraer. Porque você é da Petrobras, o gerente geral da Petrobras aqui, você vai... Aí eu falei, olha, seguinte, qual é o programa que o Embraer está oferecendo para ele? Ele vai passar um tempo na China, vai passar não sei o quê, vai ficar 3 anos, ele, primeiro lugar, isso e aquilo. E eu falei, a senhora sabe qual é o programa que vai ter na Petrobras? Ele vai para o campo, vai perguntar se tem doutorado, não importa, você vai trabalhar no campo. Se você, depois de passar pela fase do campo, você vai galgar, vai começar tudo de novo. E se ele é eles são tão bom assim, essa experiência da Embraer nunca mais ele vai ter essa oportunidade. Vai lá, se não gostar, depois faz o concurso da Petrobras daqui a 2 anos e entra na Petrobras. Então, eu acho que é a questão da independência que nós temos que colocar para nós mesmos sobre o nosso futuro.
A gente condiciona o nosso futuro que alguém vai resolver, que alguém vai chamar a gente, que alguém vai nos buscar num lugar. Isso era uma expectativa muito grande em cima da Petrobras. O Brasil está mudando. Eu imagino como uma empresa grande como a Shell e outras tem demanda gigantesca da população brasileira em função do modelo cultural por substituir, por representar mais ou menos a indústria como uma outra Petrobras. Shell normalmente é uma empresa para fazer uma carreira a vida inteira, né? Enfim, acho que isso é muito bacana. Então, são poucas empresas no mundo que têm isso. Então, para mim, a característica do jovem que está pensando aí é o seguinte: planeje, coloque o caminho que você quer, não o caminho que você acha que o mundo vai dar para você. Porque a coisa está tão indefinida que é melhor fazer isso do que esperar a clareza. Então, esse equilíbrio entre especialização, tem gente que é extremamente competente, que vai mergulhar num assunto, vai fazer um pós-doutorado, eu acho isso espetacular, tem que realmente precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, se não tiver essas competências que foram colocadas aqui, emocionais e tecnológicas, assim, esse kit que as pessoas têm que ter hoje dessa indústria 4.0, dessa digitalização, então tem que ter uma socialização. E aí, para concluir aqui, falar, para trabalhar com a gente, não sei quantos mil, centenas de milhares de empregados que a Shell tem no mundo. A gente tem, sei lá, 15, 20, e não vamos ter nunca, quer dizer, não pretendemos ter 20 mil. Mas o que a gente quer são pessoas que queiram virar empreendedoras, pessoas que queiram desenvolver o seu negócio. Então, a gente quer que as pessoas entrem. Cada negócio novo provavelmente vai ser uma outra empresinha pequena, outra NP da vida, outra empresa de 10, 20 pessoas. Eu vi isso muito, a gente procurou se inspirar na Noruega e no Canadá, que são dois países que têm muitos recursos naturais e que o mundo respeita em termos de sustentabilidade. E, claro, a Noruega é um país de uma população bem menor do que o Canadá, mas o Canadá, por ter um território muito grande, a população também pequena em relação à densidade demográfica baixa, faz com que empresas de pequeno porte, no Brasil, assim, quantos mil empregados você tem? Então você não é uma empresa grande. Então, lá não tem isso. Então, a gente quer formar uma rede de empresas. Então, que as pessoas estejam abertas a isso. A gente não tem como empregar todo mundo, enfim, estamos fazendo aí uma diversidade, mas nós temos vários negócios, como a gente está garimpando esmeraldas, sei lá, fita de ouro, que estão ali, são talentos que estão aí, que essas pessoas, vamos dizer assim, merecem realizar os seus sonhos. E o sonho, a gente não está numa transformação muito grande, acho com certeza que a gente tem que energia vai ser necessária, seja qual for o modelo. A gente precisa ocupar as pessoas. A pandemia aqui no Brasil, esse programa de ajuda aí envolveu quase 50 e tantas milhões de pessoas. Pode tirar ali um outro caso que eu não deveria ter solicitado, mas assim, você chegar, tem 50 milhões de pessoas. Se cada pessoa fizer parte de uma família que tenha pelo menos uma, em média, 2 pessoas, são 100 milhões, metade da população brasileira. E então a gente tem pressa, tem urgência de fazer isso, de fazer com que a pessoa se realize. A pandemia cresceu muito a demanda sobre os psicólogos e as pessoas tinham coisa que só pessoalmente, agora o cara atendido no Rio Grande do Sul, até no exterior já tem. Então, eu acho que quebrou uma série de paradigmas, então é a hora da gente exercitar esse empreendedorismo digital. É isso que nós queremos na nova NP, não foi a NP do dia 10 de março, não, é a NP de 29 de outubro. Obrigado. Beleza, Márcio. Eu vou passar para o Elimar, para ver. Elimar, acho que a gente já está em cima do tempo aí. Como é que você quer fazer? Se quiser mais uma última pergunta, Antônio, aí a gente já fecha. Senão a gente já conduz o encerramento. Olha, eu vou aproveitar, já que a gente falou de diversidade muito, eu acho que esse é um tema importante. Eu gostaria, talvez, 1 minuto para cada um dos nossos palestrantes que participaram,
dada e não só talvez diversidade, mas a inclusividade, né, que é importante, que cada um dos nossos palestrantes desse uma última mensagem, porque apesar de a gente estar falando de petróleo, um tema, às vezes, um tema de questões técnicas, a inclusividade e a diversidade hoje é o tema de todas as grandes empresas e das pequenas empresas. Então, como uma última mensagem, acho que seria interessante a gente pudesse ouvir deles uma mensagem sobre essas questões. Vamos começar pela Suelen. Vamos começar, então. Bom, eu até sou suspeita para falar, porque eu sou líder e fundadora do Comitê de Inclusão Racial do LinkedIn para a América Latina, e tenho um mestrado em Linguística Aplicada, e a minha pesquisa é sobre diversidade e inclusão no universo de trabalho. Então, é um tema, para mim, muito caro e muito atual, mesmo porque eu, como uma mulher negra e que atua no segmento de tecnologia, eu sou exceção da exceção da exceção, né? Mas, se a gente for me localizar na pirâmide, né, do mercado de trabalho, eu sou a base da pirâmide. Sou a base da pirâmide social, né? A mulher negra é a base da pirâmide social do país. Então, é um tema que as empresas estão começando, e eu digo começando de uma forma relativa, porque já é um assunto, diversidade e inclusão, já é um assunto mais presente nas grandes corporações, sobretudo fora do país. Aqui no Brasil, comparativamente ao tempo que as companhias vêm discutindo, ações afirmativas, ações voltadas para diversidade e inclusão fora, a gente ainda está num movimento bastante embrionário, né? Essa discussão vem ocorrendo de uma forma mais frequente, mais aberta, nos últimos 5, 6 anos, né? Existe até uma carência no mercado em relação à formação de profissionais, formalmente falando, para lidarem com a temática no universo de trabalho, enfim. Então, as empresas começaram a entender agora, mais por uma pressão social do que qualquer outra coisa, né? E elas começaram a ter acesso a pesquisas também que relacionam diversidade aos ganhos da companhia. E relacionam diversidade também à inovação, né? Se você tem uma companhia, e aí vou citar do ponto de vista racial, você tem uma companhia, e isso tem muito a ver com o segmento que a gente está falando aqui, né? A companhia, ela é majoritariamente um setor, né, branco, masculino e heterossexual. Né? Então, a gente vê que a gente tem um caminho enorme, não só no segmento que a gente está comentando aqui de petróleo e gás, mas isso é um reflexo da sociedade como um todo. Né? O universo corporativo no Brasil, e em boa parte do mundo, fora, obviamente, dos países que são, estou falando de Ocidente, né? O mercado corporativo é branco, masculino e heteronormativo. Então, a gente tem um caminho gigantesco pela frente e as empresas precisam também atender a esse chamado que também vem de fora, né? Porque são duas coisas. Se a companhia não entende a demanda que vem de fora, e aí tem casos inúmeros que eu poderia citar aqui, mas que certamente vem à mente de vocês, né? Que por uma questão de pressão social as coisas começam a acontecer. Isso vem já de um certo tempo, né? Acontecendo no mercado de trabalho brasileiro. Elas vão entender, se não por esse lado, elas vão precisar começar a entender do ponto de vista do ganho. Né? A população negra, por exemplo, consome 1,7 trilhão em termos monetários. Né? Então, é uma população que existe, que consome e que quer se ver representada, né? Em todos os aspectos da sociedade. E aí não se trata só de você representar essa sociedade num produto, através de propagandas, enfim, mas de ter essa diversidade dentro dos seus quadros de funcionários. Porque, no final das contas, você, em algum momento, vai falhar em entregar um produto ou um serviço que represente essa parcela da população. E aí eu poderia citar, mas também não vou citar, mas certamente vem na cabeça de vocês vários casos de que empresas que veicularam propagandas racistas tiveram que se desculpar. Né? Por quê? Por que isso tende a acontecer? Porque não existe diversidade dentro das próprias equipes, né? Você não tem profissionais ali, naquele lugar de fala para dizer, olha, essa peça, por exemplo, de propaganda, ela é racista, não deve ser veiculada. Por falta de diversidade dentro das companhias, esse tipo de coisa sai para fora da companhia e chega no consumidor. E aí o consumidor também vem com a sua demanda. Né? Então, isso serve para outras diversidades também. Né? Então, a gente ainda está num processo bastante embrionário, o Brasil tem muito
muito que evoluir em relação à discussão e à efetividade, né, da aplicação de inclusão, porque a gente ainda está num momento no mercado que a gente enxerga a inclusão muito voltada para gênero. Aí a gente tem empresas com muitas mulheres, mas no final das contas são muitas mulheres, muitos homens, você acaba alcançando ali uma proximidade em questão numérica, um equilíbrio de gênero que é muito bom, mas ainda assim todos brancos, né? Então a gente precisa incluir também a outra parcela da sociedade, a parcela negra da sociedade, pessoas com deficiência em cargos para que eles estudaram para ocupar, e não num cargo para cumprir a cota de 6% do governo. Então a gente precisa repensar a nossa relação com a diversidade e com a inclusão, que são coisas diferentes, né? Uma vez que essa diversidade é admitida no seu processo seletivo, ela se sente incluída, ela vai permanecer, se não se sentir incluída, ela vai se qualificar e ela vai para outra companhia. Então, a gente ainda está engatinhando nesse sentido, comparativamente a outras geografias, né? Mas eu acredito que a gente, apesar de ter muito pela frente, eu ainda acredito que a gente pode evoluir muito, né? Acho que a gente ainda consegue, com boa vontade e inteligência, porque quem não é inclusivo está perdendo dinheiro, né? Não é só uma questão de justiça social, mas afeta também o quanto você consegue ser inovador com aquilo que você produz, com aquele produto ou o serviço, porque se você não se comunica de maneira apropriada com o público de uma forma geral, o seu pitch fica restrito a uma bolha, né? Então a gente precisa fazer esse movimento de sair das bolhas até para conseguir ser bem-sucedido nos negócios. Enfim, acho que é isso. Passei do meu 1 minuto, né? Se eu puder até entrar aqui, só para complementar, que eu acho que a tua fala é excelente, eu acho que é muito precisa com relação ao nosso mercado, eu acho que é um mercado que realmente, se você for comparar com outros mercados, né, de bens de consumo, eventualmente estão à frente do mercado de óleo e gás, por exemplo. Então, acho que a sua fala é bem precisa e é uma preocupação que a gente tem dentro da Shell, mas uma das coisas que a gente usa aqui muito para engajar a liderança, engajar as pessoas, é uma frase que para mim é muito impactante. Se você não é intencionalmente inclusivo, se você não tem a intenção de incluir, necessariamente em algum momento você vai estar excluindo alguém, né? Alguém, alguma minoria. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que manter em todo o processo, dentro da companhia, né? Então, seja intencionalmente inclusivo. Pense naquilo que você vai dizer, na forma como você vai lidar com o seu time, na forma como você vai lidar com os candidatos que estão à tua frente, na forma como você vai pensar em como reposicionar uma posição que você tenha dentro da tua empresa. Se você não tiver essa intenção, em algum momento você vai estar sendo exclusivo, né? Excludente, na verdade. Obrigado, Karina. Márcio, você fez algum comentário? Para ficar em 1 minuto, primeiro, endossar aí, concordar totalmente com a Suelen, é um desafio. Acho que esse painel já é uma ajuda. Ao colocar esse tema e o desafio, a coisa tem uma sutileza tal que a gente está num momento que, vamos dizer assim, a gente, talvez o que a Karina falou, a gente ser intencionalmente includente, inclusivo, isso aí é fundamental. Porque tem uma sutileza da gente, sei lá, colocar uma cota na nossa cabeça para aquilo ser uma... existe uma diferença muito sutil em você fazer, observar, ou você utilizar de alguma forma para um determinado, com outro objetivo. Então, esse equilíbrio é muito, como engenheiro, eu gosto de brincar, equilíbrio dinâmico instável, uma coisa que modifica o tempo todo, que a gente tem que estar olhando. Então, nós estamos olhando, debatemos essa temática, essa situação. A gente é um pequeno fractal, então, como empresa nova, a gente espera poder ser exemplo. Eu tive a oportunidade de participar de uma iniciativa, a nossa empresa apoiou a iniciativa que foi escolher 15 jovens lideranças do setor energético do país. Então, ali, a palavra-chave foi diversidade. Eu acho que a gente conseguiu representar razoavelmente bem melhor do que a nossa empresa hoje representa essa diversidade de jovens de todas as regiões do Brasil. Tal. Então,
enfim, jovens era até 29, até 30 anos, até 29 anos, 30 anos incompletos. E então a gente precisa olhar isso. Mas eu queria só finalizar dizendo que a diversidade ela vai muito mais além do que, acho que é fundamental o momento que a gente está vivendo, da diversidade, vamos dizer assim, humana. A diversidade da fauna, da flora, eu acho que ela já está aí consagrada mundialmente, com todas as dificuldades, mas ela já ocupou um espaço. Mas a gente também tem tratado da diversidade energética. A gente está discriminando. Tudo bem que não é gente, não é um ser vivo, mas a gente também está criando filtros favoráveis de chama. Então, eu vejo que esse equilíbrio e ser intencionalmente includente é olhar também a diversidade sob um ponto de vista muito, muito maior. E aí talvez a gente consiga ser mais correto. A gente tem que olhar a história, as coisas que aconteceram. Eu procuro nunca analisar uma foto, mas sim procurar ver o filme, ver o gradiente, isso está com a tendência daquilo que está acontecendo. Então, a gente está vivendo um momento, muita gente já decorou um discurso, é um passo, acho que importante, saber o novo discurso, mas o discurso é vazio, são palavras. Uma elevação do nível de consciência que a gente está passando, e esse momento está mostrando mais do que nunca que somos todos iguais. Não tem o bilionário que pode pegar seu jatinho para passear em algum lugar desse do mundo, porque está tudo... Então, nós todos estamos, vamos dizer assim, esse momento está nos chamando a uma reflexão. Eu acho que a gente vai sair disso mais próximos. Quantas diferenças tem no mundo que estão ali sendo postas em xeque? Então, eu, vamos dizer assim, saio aqui mais empenhado, eu espero que eu tenha evoluído, aprendido aqui. Eu acho que é sensacional o painel, a oportunidade, a mediação, enfim, a colocação. Acho que é um painel que transcende a indústria do petróleo, transcende o Espírito Santo. É um tema realmente muito, muito, muito importante, e eu saio certamente, eu acho que mais preparado para lidar com a diversidade. Claro que eu sou um aprendiz ainda, mas eu saio mais preparado do que quando entrei, pelos comentários, por tudo que eu vi aqui. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns aí a todos e todas, e que a gente viva num mundo mais igual. Rodrigo. Vou tentar ser bem rápido. Eu acho que diversidade, a Suelen falou, tem relação com performance, se a gente for para o quesito corporativo. Mas para mim, diversidade é ser você por inteiro, né? No trabalho ou fora. Então, você poder ser você por inteiro, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, é certamente um privilégio, né? Então, eu acho que diversidade entra por esse ângulo. Tem eu acho que uma mensagem aqui que para mim seria importante para todo mundo todo mundo aqui está pensando de alguma forma em se desenvolver, em fazer parte de uma outra empresa ou de construir a sua própria empresa, como é o caso do Márcio, e eu acho que a parte fundamental, é o que eu disse da mentalidade de crescimento, é garantir que nesse tema você se coloque na cadeira de aprendiz. Porque ninguém aqui, por mais consciente que seja, tem a visão mais ampla de todas. A gente está sempre falando de uma experiência do nosso, da nossa vida, das nossas experiências, né? Então, assim, eu acho que diversidade é você conseguir olhar para o outro e entender que o outro tem uma experiência de vida diferente da sua, e que no final das contas você pode utilizar isso para um bem maior, tá? Independente de você aceitar, gostar ou não, mas assim, tem valor. Então, eu acho que essa seria a minha principal mensagem: se coloca na cadeira de aprendiz, que provavelmente só isso já vai fazer com que você seja mais inclusivo. Obrigado. Elimar, acho que foi uma discussão muito boa. A organização da Oil and Gas Week do Espírito Santo está de parabéns,
por todo esse debate que a gente teve a oportunidade de ter aqui. Então, eu passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado, Antônio. Que discussão rica, hein? Confesso que eu nem vi o tempo passar e fiquei até surpreso quando eu vi a hora. Antônio, para você é sempre uma grande honra ter o IBP aqui conosco no Espírito Santo, viu? Obrigado pela excelente mediação de hoje. E sobre os painéis, sem palavras para a Suelen, Ana Karina, o Rodrigo, o Márcio, deram uma verdadeira aula para a gente. De novo, nosso muito obrigado pela contribuição. E também agradecimento a todos os apoiadores, parceiros, a equipe organizadora, está aqui na sala Raquel, Ana, Maiara, tem mais algumas pessoas aí que eu acredito que ainda estão. E, é claro, obrigado pela participação, pelos comentários, fiquei bastante feliz com a interação, com a receptividade do tema, também pelo otimismo dos participantes, né, que demonstraram aqui no chat. Esse webinar a gente gravou e em breve vai disponibilizar para todos vocês pelo site e por e-mail. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigada.